Meninos, estou gravando a aula já. Vocês já podem ir lá no bate-papo me mandar o nome de vocês, tá bom? Vai lá no bate-papo, me manda os nomes para valer como chamada, tá? Até agora, acho que ninguém me mandou ainda. Então, deixa eu ver o pessoal que está aqui presente na nossa aula. Alice, bom dia. Ana Lia, Anthony, Luiz, Lavínia, Fabiana. Fabiana, deve ser o Felipe que está usando, né, não? E tem a Fabiana também, Caori, né? Não sei se o Felipe já está aqui. Fabiane. Fabiane é a mãe do Felipe. Ah, tá. Fabiana é a Então, mãe. Fabiana é da nossa sala. Ah, tá bom. Bom dia, Paulo, Isabela, tudo bem? Tudo jóia? Bom, pessoal, então o pessoal já está chegando aí, vai lá no bate-papo, me manda o nome para valer como chamada. E assim como acho que foi a Laura que disse, nós vamos continuar falando hoje sobre o continente africano, né? Na aula de ontem, eu mostrei para vocês esses slides aqui, ó, né? Eu mostrei para vocês aonde é que fica a África e eu até comentei o seguinte, né? Que a África, a gente tende a imaginar, muitas pessoas acham, inclusive tinha gente na sala, que achava que a África era um país, né? Quando, verdade, a África é um continente, não é mesmo? E esse continente, pessoal, tem 54 países, né? É algo gigantesco. Para a gente ter uma ideia do tamanho da África, aqui nós temos o deserto do Saara. O deserto do Saara tem cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. O quão grande é isso? É um pouco maior que o Brasil. O Brasil é um país gigantesco, né? Ocupa aí quase que a América do Sul inteira, né? E só o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. E só o deserto tem 9, ou seja, maior que o nosso país, certo? E aí eu disse para vocês que o continente africano pode ser dividido em duas áreas, que nós chamamos de conjuntos geopolíticos. Lembra disso? A porção que está aqui, junto com o deserto do Saara, nós chamamos de norte da África. Abaixo do deserto do Saara, África subsaariana, né? Então, o fator que eu vou utilizar para diferenciar o norte da África e a África subsaariana é o deserto do Saara. Mas lembra que eu disse para vocês, não é porque tem essa linha aqui, ó, que basta você atravessar a linha que você não tem o deserto mais, não é mesmo? Existe uma região de transição entre o que é deserto e o que não é mais deserto. Alguém lembra o nome dessa região de transição? Sahel. Sahel, muito bem. Quem falou foi o Miguel? Sim. Isso, parabéns, Miguel, isso mesmo. Então, essa região se chama Sahel, ok? E aí, essas duas partes da África, esses dois conjuntos geopolíticos, eles se comunicavam, ou seja, havia pessoas que levavam informações de uma parte para outra, pessoas que levavam mercadorias de uma área para outra. Quem eram essas pessoas? Alguns povos nômades, que nós chamamos de caravaneiros. Eu te disse que esses povos nômades, esses caravaneiros, que realizavam comércio através do deserto do Saara, é que fazia a ligação entre as duas Áfricas. Eram eles que levavam técnicas de uma África para outra, eram eles que levavam mercadorias de uma área para outra, informações, relações sobre cultura, religião e tudo mais, né? E vimos também que esses povos nômades, para atravessar todo o deserto do Saara, um local muito quente, um local muito seco, eles sempre priorizavam o uso dos animais para transportar as mercadorias, os camelos, porque são animais resistentes e adaptados a essa condição extrema que o deserto oferece. Mas, mesmo que esses camelos sejam adaptados a essa condição desértica, eles também precisam de água. Bem menos que outros animais, com uma frequência bem menor, mas eles também precisam, afinal, são seres vivos, né? Então, esses caravaneiros ficam traçando as suas rotas em busca de oásis. Lembra que eu expliquei isso para vocês na aula de ontem? Parei aqui, não foi? Então, agora a gente vai continuar, certo?
E a gente pode pensar o seguinte, pessoal, a África, eu mostrei para vocês aquele mapa, é um continente muito grande, né? Então, cada parte da África vai ter algumas condições. Alguns locais vão ser desérticos, outros serão apenas áridos, de repente, numa outra área vai ser uma grande floresta, como a nossa floresta amazônica, outras regiões vão ser de savana, outras áreas vão ser de montanhas. Então, a África é um continente com condições muito diversas, ok? E as populações que vão habitar ali também vão se organizar de formas diferentes. Então, nós vamos perceber que os diferentes povos que habitavam a África vão se organizar de diferentes formas, certo? Então, existem 4 formas destes africanos se organizarem. Então, as diversas comunidades africanas se organizam de diversas formas. As formas que nós temos são 4. Vou mostrar agora para vocês as 2 primeiras, depois mostro as outras 2, totalizando as 4 formas de organização social e política, tá bom? A forma de organização mais simples é chamada de aldeia, tá? O que é aldeia? É um local onde se reúne um grupo de famílias, tá? Então, diferentes famílias vão estar naquele local, tudo bem? E aí, nesse local, cada uma dessas famílias vai ter um chefe, tudo bem? Então, por exemplo, eu moro em uma aldeia, a minha família vai ser pertencente a essa aldeia. E aí, a minha família vai ter um chefe da família. Quem que é esse chefe? Geralmente é um homem mais velho, é um homem mais inteligente, nós chamamos de patriarca. Tudo bem? Certo? Então, cada família que habita uma aldeia tem um chefe de família, certo? Só que dentro dessa aldeia tem um chefe líder, ou seja, é um chefe que é respeitado por todas as famílias. E esse chefe líder, ele é responsável pelo bem-estar de todo mundo, ok? E aí, quando é preciso tomar alguma decisão importante, ele organizava um conselho. O que era esse conselho? Esse chefe líder convocava os chefes de cada família para discutir quais que serão as ações que eles vão tomar para garantir a segurança, o bem-estar de todos que moram naquela aldeia. Todo mundo entendeu o funcionamento de uma aldeia? Sim, cada família tinha um chefe, assim. Mas aí o chefe líder é o que comanda tudo, tipo um cacique? Isso. No caso, por exemplo, do Brasil, muitos dos nossos indígenas se organizavam em aldeias, que eram várias famílias, que tinha aí cada família o homem mais velho, responsável por garantir a alimentação e segurança de todo mundo, mas dentro das aldeias havia um índio líder, não é aqui no Brasil? Que era chamado de cacique. Lá na África também era mais ou menos parecido assim, tá? Só que eles não eram índios, né? Eram tribos africanas mesmo, a gente não chama de índios, tá? Tribos tradicionais. E aí, essas aldeias, então, a gente pode perceber que tinha os chefes de cada família e Ô, tinha Bia. um líder deles, que era aquela pessoa que, ao longo do tempo, teve aí a sua autoridade reconhecida, porque ele era muito sábio, conseguiu tomar decisões importantes para garantir o bem-estar de todos daquela aldeia. Oi. Esse chefe líder, ele fazia parte da família? Sim, de alguma família ele fazia parte, certo? Porque dentro da Tá. aldeia, várias famílias moravam na aldeia, certo? Uhum. Ele era Então o não líder era. da sua família e também de toda a aldeia. Ah, tá. Entendi. Perfeito? Então, se ele era chefe vamos supor, da minha família, ele era chefe de Alfenas inteiro? Então vamos pensar que a turma do sexto ano é uma aldeia. Então cada um de nós não pertence a uma família, né? Então, Sim. ó, o sexto ano é uma aldeia, cada um aí com a sua família, certo? E aí, na casa de cada um de nós, vai ter um chefe. Geralmente é o homem mais velho, no caso, o pai, certo? Tudo bem? Só que, por exemplo, entre todos os chefes de família, vai ter um que foi escolhido para ser o líder.
ok? Por que ele foi escolhido para ser o líder? Porque ele conseguiu tomar muitas decisões sábias, ele era muito inteligente, ele conseguiu traçar estratégias de defesa e bem-estar para todo mundo, tá? Então, ele foi considerado uma liderança dentro dessa aldeia. Então, por exemplo, o seu pai poderia ser considerado um chefe dos líderes, por exemplo, tá? Perfeito? Beleza. Então, Sim. muitos grupos se organizavam através de aldeias, mas outros vários grupos se organizavam em confederação de aldeias. Como que é uma confederação de aldeias? Eu não tenho apenas uma aldeia. Eu vou ver que várias aldeias vão sempre agir em conjunto. Como assim? Vamos imaginar que no Colégio Atenas, cada sala de aula seja uma aldeia, certo? E aí, todas as salas, sextos, sétimos, oitavos e nonos, vão formar uma confederação de aldeias. E aí, cada aldeia não tem o seu chefe líder? Tem, né? E aí, eles vão se reunir no que a gente chama de um conselho para tentar tomar as melhores decisões para garantir o bem-estar de todos, pensando nas estratégias de defesa, de ataque, os locais que são mais adequados para caçar, para plantar e assim por diante. Então, ó, quando eu falo de aldeia, é um grupo muito pequeno. Quando eu falo de confederação de aldeias, eu falo de várias aldeias juntas que vão formar um conselho. Quem é que vai participar desse conselho para tomar decisões? Os líderes de cada uma das aldeias participantes dessa confederação. Tudo bem? Então, quais que são os dois tipos de organização social e política que nós vimos até agora? Aldeia e confederação das aldeias. Certo? Pois não, Rafael? Mas eles não brigaram para chegar em um acordo quem ia ser quem nas aldeias, ou brigaram? Não. Geralmente nesse processo você reconhece, por exemplo, imagina que um chefe líder morre. Aí os líderes de cada família vão sentar e vão decidir qual deles é o mais capacitado para ser nomeado como chefe líder. O que vai se levar em consideração? Aquela pessoa que é mais sensata, a mais sábia, aquela que tomou as melhores decisões ao longo de sua vida e assim por diante. Tá? É como se fosse uma eleição, né? É bem melhor, né? Porque aqui os povos brigavam, né? Aí eles Sim, são bem mais muitas das vezes. civilizados. Inclusive, algumas vezes, Rafael, algumas pessoas, elas acabavam fazendo o seguinte, elas impunham a sua ação. Ó, agora eu sou o rei daqui, eu sou o líder daqui, e quem tentar entrar no meu caminho, tentar me impedir, eu vou matar. Olha para você ver que absurdo que aconteceu várias vezes aí ao longo da nossa história em diferentes povos, tanto na Europa, na Ásia, na África, inclusive aqui na América. Tá bom? Então, ó, a gente viu essas duas formas e temos mais duas, que eu disse que eram 4 formas de organização, Bia, né? Oi. Então, é assim, o chefe líder das famílias, ele organizava um conselho e chamava os outros chefes líderes para fazer uma confederação? Não. Acontece o seguinte, ó, existiam várias formas dos povos africanos se organizarem. Uma das formas era a aldeia. Você entendeu como é que funcionava a aldeia? Sim. Certo? Então, tudo que aquela aldeia vai fazer, quem é o responsável por comandar o que ela vai fazer é o chefe líder, ok? Mas pode ser que outros povos africanos se organizem de outro jeito. Como, por exemplo, eles podem se organizar em confederação de aldeias. O que é essa confederação de aldeias? As aldeias se juntam para tomar as decisões juntas. Quem é que toma as decisões? O líder de cada uma das aldeias vai sentar formando um conselho para que juntas elas possam tomar as melhores decisões. Isso que é uma confederação de aldeias, ok? Agora entendi. Entendeu? É diferente, tá? Só que, ainda assim, tem outros povos africanos que podem optar por se organizar de uma terceira forma, como, por exemplo, um reino, certo?
A formação de um reino é bem mais complexa do que a formação de uma aldeia e do que a formação de uma confederação de aldeias. Por quê? Porque eu vou ter um número gigantesco de aldeias, aonde tem uma pessoa só que vai governar todas essas aldeias. Essa pessoa que vai governar se chama rei, certo? E aí, esse rei, ele vai criar dentro da região que ele governa um local para ser a capital, ou seja, um local aonde vai receber a sua moradia e aonde também vai concentrar todas as pessoas que vão ajudar o rei a tomar as melhores decisões para o seu reino, tá? Dentro dessa capital, várias pessoas habitavam, né? Então, vivia pessoas que eram muito ricas e poderosas, que estavam no topo de uma pirâmide, como também viviam pessoas que estavam à base da sociedade, na base de uma pirâmide. Então, dentro de um reino, a gente observa que a sociedade era hierarquizada, era estratificada. O que é isso? Que algumas pessoas tinham mais poder que outras e que algumas pessoas tinham muito mais privilégios e benefícios que outras, certo? Bia, qual que é a diferença de um reino para uma confederação de aldeias? Bom, na confederação de aldeias, não tem uma pessoa que vai governar todas as aldeias. Por quê? Cada aldeia tem o seu chefe líder e eles vão juntos tomar as melhores decisões, certo? Aqui dentro de um reino, eu tenho várias aldeias, muito mais inclusive do que lá na Confederação de Aldeias, e vai ter uma pessoa só que vai governar. Quem é que vai governar? O rei, certo? Esse rei, claro, não consegue governar sozinho, ele vai governar com a ajuda dos chefes dessas aldeias, certo? Mas quem é que governa? Quem que é o governante máximo, né? O governante máximo desse reino é um rei. Tudo bem? Que ele funda uma capital onde ele possa morar, onde ele possa colocar as principais atividades para ele administrar esse reino. Dentro da capital vivem diversos tipos de pessoas, pensando aí numa organização social, essa cidade tinha uma sociedade hierarquizada e estratificada. Alguma dúvida sobre o reino? Não? Então, vamos ver a última forma que os africanos dessas civilizações antigas podiam se organizar. Então, muitos dos grupos africanos antigos se organizavam em cidades-estado. O que significa uma cidade-estado? Já expliquei para vocês lá atrás, né? Cidade-estado é uma cidade que a população está submetida a um rei, então tem um rei aquela cidade, e aí, aquela cidade, ela é autônoma, ela é independente das outras, certo? Tudo aquilo que acontece não vai depender de outras áreas, de outras aldeias, de outros reinos. Aquela cidade, ela funciona como se fosse um núcleo isolado. Então, essa cidade-estado é uma cidade que é cercada por muro ou por uma paliçada, já que eu explico o que é paliçada, tá? E aí, tudo que acontece ali entre os muros dessa cidade não tem nada a ver com o que acontece do lado de fora, certo? Então, ali dentro, essa cidade-estado desenvolve o comércio, tem o poder centralizado, ou seja, tem um rei que governa toda essa cidade, com o apoio de uma aristocracia, ou seja, de um grupo muito rico, né? Ou seja, aquelas pessoas que ocupavam o topo da pirâmide. E do lado de fora dos muros da cidade-estado viviam os camponeses. Esses camponeses se dedicavam à agricultura e também à criação de animais, tá? Então, ó, a cidade-estado, ela geralmente ela é menor que um reino, tá? Bem menor que um reino, é uma cidade só, aonde essa cidade é cercada por um muro. Essa cidade tem um rei. Esse rei vai poder criar suas próprias leis, criar seus próprios impostos, criar a sua própria religião, se ele quiser, e assim por diante.
Então, tudo que acontece nessa cidade, chamada cidade-estado, independe daquilo que acontece ao redor dela, de outras cidades, outras aldeias ou outros reinos. Qual que é a diferença de uma cidade-estado para um reino, sendo que os dois têm reis, né? Aqui no reino, nós temos várias aldeias, várias cidades, que respondem a um único rei. A cidade-estado é apenas uma cidade-estado, é apenas uma cidade que tem o seu governante, um rei, certo? Que ele pode criar as coisas que ele quiser, os impostos, as regras de convivência, as leis, as punições e assim por diante. Então, o que a gente pode observar? Que as paliçadas é esse tipo de cerca aqui, ó, onde você pega pedaços de madeira que vão formando como se fosse um X, né? Essas pontas aqui bem afiadas, bem pontiagudas, era exatamente para evitar que as pessoas escalassem essas paliçadas para entrar à cidade, tá? Isso era um dificultador. Nossa, mas como é que será que eles fazem essas pontas tão afiadas? Nesse período a gente já tinha, né, o domínio do metal, né? Então era mais fácil você ir lascando a ponta do tronco de madeira, né? Eu sei. Então, Eles pegavam facas e começavam a ficar feito que nem lápis quando você não tem apontador. Isso, é isso mesmo, tá? Então, o que a gente viu até agora, né? Sobre essas organizações sociais, organizações políticas aqui dentro da África. Que dentro da África, como é um continente gigantesco, com muitas áreas, com condições diferentes, a gente tem estruturas sociais diferentes, né? Então, em alguns locais, como nas aldeias e nas confederações de aldeias, a gente percebe que a população se organiza de modo mais comunitário. Então, eu não separo quem é mais rico, quem é mais pobre, né? Em outros locais, no reino e nas cidades-estado, eu já tenho uma separação de classes sociais, né? A gente viu que alguns dos povos que habitam a África podem ser nômades, outros podem ser sedentários, alguns podem ser caçadores, outros podem ser coletores e outros podem ser as duas coisas, caçadores e também coletores, né? E aí, o que a gente percebe? Que todas essas 4 formas de organizar a sociedade, a aldeia, as confederações de aldeias, os reinos, as cidades-estado, são organizadas com base na fidelidade ao chefe, né? Bom, aqui eu tenho o chefe líder da aldeia e os chefes das famílias. Aqui eu tenho os chefes líderes das famílias. Aqui eu tenho o rei como um líder. Aqui também eu tenho o rei como um líder, certo? Então, dentro da África, nós temos diferentes organizações sociais e políticas, certo? Quais que são as 4 formas de os povos se organizarem? Eles podem se organizar em aldeia, confederações de aldeia, reinos e cidades-estado. Já expliquei para vocês como é que cada um funciona. Dúvida, por exemplo, por enquanto? Não? Então eu vou seguir. Bom, pessoal, falando disso, a gente vai agora falar de algumas áreas dentro da África, de alguns povos que habitaram a África, tá? Bia, eu tenho uma dúvida. Aí só tinha um tipo de povo ou de outros lugares e países diferentes? Então, ó, esse daqui é o continente africano, certo? Dentro da África, pessoal, existem mais de 870 civilizações diferentes, tá? Então, é um continente com uma grande diversidade de povos, tá bom? Quem me perguntou aí, não lembro mais quem foi, tá? Então, é uma área em que cada povo vai optar por ter um tipo de organização, seja, por exemplo, confederação, aldeia, reino ou cidade-estado, beleza? Então, vamos lá. Então, essa região aqui, continente africano, e uma das áreas que a gente vai falar fica mais ou menos nessa área aqui, ó, tá? Essa região, quando a gente for olhar aqui, nós temos o mar Mediterrâneo, tá? Esse mar Mediterrâneo, ele acabou abrigando um grupo que teve uma grande influência em várias áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo, que eram os fenícios.
vocês observarem esse mapa aqui de baixo, nessa região que eu estou passando o mouse, era o local aonde os fenícios se instalaram, certo? E os fenícios, como eram excelentes navegadores e tinham muito domínio sobre a produção de barcos, eles se lançaram ao mar Mediterrâneo. Em todas as áreas ao redor do mar Mediterrâneo, os fenícios conquistaram colônias. Lembra que a gente viu isso? E uma das colônias que os fenícios conseguiram criar está exatamente aqui na África, na região chamada de Cartago. Tudo bem? Nessa regiãozinha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, ok? E aí, essa região chamada Cartago foi uma colônia dos fenícios entre o século 9 a.C. e o século 8 a.C. Então, por mais ou menos 100 anos, a região de Cartago ficou dominada pelos fenícios. Só que, a partir do século 8, os fenícios começaram a enfraquecer. Eles começaram a enfraquecer e as suas colônias começaram a ficar livres. A mesma coisa aconteceu com Cartago. Tudo bem? E aí, quando Cartago, lá no século 6, fica independente dos fenícios, Cartago começa a influenciar as colônias que estavam aqui ao seu redor. E aí, nesse processo de influenciar culturalmente, comercialmente, politicamente, Cartago foi se fortalecendo, Cartago foi se enriquecendo, a ponto de, lá no século 5 a.C., a cidade de Cartago passou a ser a cidade mais rica do mundo e também conseguia receber uma grande quantidade de pessoas. A cidade de Cartago, lá no século 5 a.C., chegou a abrigar cerca de 400 mil habitantes. Muita coisa para aquela época, né? Vamos parar para pensar que Alfenas, na nossa região, é uma cidade grande, né? Que tem aí quase 80 mil habitantes. Imagina o que é 400 mil habitantes, né? Então, essa cidade de Cartago, após a independência que ela conquistou dos fenícios, ela conseguiu se tornar uma cidade muito influente ali no mar Mediterrâneo e a cidade mais rica do mundo. Pois não, Gabriel? Pergunta, se ela era a cidade mais rica do mundo, as coisas também deveriam ser caras, não? A gente vai ver agora como que as coisas eram comercializadas ali para você entender se era caro ou não, tá? Então, ó, aqui tem uma imagem, né, de uma reconstituição através do computador de como que era essa cidade de Cartago, né? Ela era uma cidade com muitas construções, né? Aqui só tem uma pontinha dessa cidade, mas ela era uma cidade gigantesca aqui à margem do... Eles venderam tanto porque eles são muito bons de comercializar, que eu lembro que você falou também. Isso, exatamente. Eles dominaram essa técnica junto com os fenícios, né? E aí, pessoal, a cidade de Cartago tinha um rei, tá? Então, ela era governada por uma realeza hereditária. O que significa realeza hereditária? Que quando o rei morre, quem assume o seu lugar é o seu filho homem mais velho, ok? Se esse rei, por acaso, não tem filho homem, passa ao irmão mais velho, tá? Só que, durante algum tempo, por volta mais ou menos aí de 100 anos, essa forma de governar através de uma realeza hereditária funcionou muito bem, tá? Então, entre o século 6 e o século 5 a.C., os reis que governaram Cartago, eles tinham poder político, porque eles eram rei da cidade de Cartago, só que eles também assumiram o papel de serem chefes militares. O que isso quer dizer? Que o rei, ele era o responsável por administrar toda a cidade, porém, ele também deveria pensar em criar estratégias de ataque e defesa da cidade de Cartago. Ô, Bia, Oi. existia rainha aí?
a esposa do rei era a rainha. Só que, no caso das mulheres nesse período, era basicamente de serem boas esposas. O que era uma boa esposa? Criar bem os filhos e educá-los, tá? Isso E se tanto o na rei não tinha realeza rainha? quanto... Ele sempre se casava para garantir a hereditariedade ao trono, tá? Rei machista? Ah, tá. Então, vamos lá. Essa realeza, ela acumulou entre o século VI e o século V a.C. dois poderes. O poder administrativo, o poder político e o poder militar, porque ele era um dos responsáveis por traçar estratégias militares de ataque e defesa, bem como a formação de um grande exército, certo? Então, dentro desse período, até o século V a.C., os reis eram os mais poderosos dentro de Cartago. Então, o rei ele era muito respeitado. Só que, a partir do século V a.C., esse poder que o rei tinha foi enfraquecido. Por que aconteceu esse enfraquecimento dos reis? Porque um grupo de pessoas dentro da cidade de Cartago estava enriquecendo, graças principalmente à coleta de impostos e ao comércio, tá? Essas pessoas que estavam enriquecendo, nós damos o nome de aristocracia. Então, o que é uma aristocracia? É um grupo formado por pessoas muito ricas e elas vão acabar pegando para si muito poder e também a riqueza daquela sociedade. O que a gente vai observar? Dentro da cidade de Cartago, o rei, que era um cara muito poderoso, começou a perceber que um grupo de pessoas que estava enriquecendo muito estava começando a ter muito poder. Por quê? Como essa aristocracia tem muito dinheiro, ela pode, inclusive, comprar a ação das pessoas. Por exemplo, se o rei fala, de tal hora até tal hora não pode circular nas vias públicas da cidade. Aí, de repente, a aristocracia pode pagar para as pessoas, olha, eu te pago tanto de ouro para você andar aí pelas ruas. A aristocracia não estava indo contra o que o rei falava? Só que a aristocracia, ela tinha tanto dinheiro que o rei não tinha condição de competir com ela, certo? Então, quando a aristocracia começou a enriquecer, o poder dos reis começou a diminuir. Tudo bem? E aí, o que a gente pode perceber? Que esse enriquecimento dessa aristocracia está muito relacionado ao comércio que muitos praticavam. Se Cartago conseguiu ser uma cidade comercial muito rica, com uma aristocracia muito rica, a gente pode pensar que o comércio é uma herança que os fenícios deixaram para Cartago, né? Então, aqui, era onde os fenícios habitavam e aqui eram os locais para onde eles circulavam para fazer o comércio. E entre eles, entre essas áreas, temos aqui a ex-colônia Cartago, né, que aprendeu a realizar o comércio, inclusive a navegar para outras áreas a fazer esse comércio. Tudo bem? Além disso, oi. Não deveria ser o rei que cobrava impostos? Sim. Só que o que acabava fazendo? Esses aristocratas, eles começavam a agir por conta própria. O rei não conseguiu controlar as ações dos aristocratas. E é então por isso que ele começou a perder um pouco de poder. Certo? Mas seria meio que um golpe para o rei perder o poder dele. Exato. Porque se o rei não tivesse tanto poder, o rei não ia poder controlar tanto assim as ações dos aristocratas. Né? Você enfraquece o rei. E aí, pessoal, então, esse comércio, essa vocação para o comércio foi uma herança que os cartagineses tiveram aí dos fenícios, né? Só que quando Cartago conseguiu sua independência dos fenícios, eles começaram também a dominar as áreas aqui ao redor. Eles começaram a dominar, a ter controle sobre muitas terras férteis. Essas terras férteis que eles passaram a dominar, inclusive em outras regiões, como aqui na Península Ibérica e tudo mais,
eles passaram a cultivar alguns produtos, como, por exemplo, alguns grãos, como cevada ou trigo, conseguiram plantar oliveiras para produzir o azeite e parreiras para produzir o vinho. Esses produtos que eles conseguiam cultivar e tirar os seus derivados eram utilizados para eles também para praticar o comércio. Então, além deles pegarem alguns produtos de algumas áreas e levarem para outras para conseguir vender, eles também cultivavam alguns produtos para serem comercializados. No primeiro momento, o comércio ele era feito com pagamento através de ouro, tá? Então, os cartagineses, quando compravam alguma mercadoria, ele pagava com ouro. Se ele vendia alguma mercadoria, ele recebia em ouro o valor daquela mercadoria, certo? Só que, com o passar do tempo, eles substituíram o ouro por moedas. Então, os próprios cartagineses criaram a sua própria moeda, uma moeda de prata. Quando você cria sua própria moeda, você estabelece um valor padronizado para as mercadorias. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha caneca que eu estava tomando um chazinho. Você quer comprar essa caneca, quanto que vale, né? Então, basicamente, você oferece alguma moeda em troca dessa caneca. E essa foi uma grande vantagem que os cartagineses tiveram, de trocar o ouro por moedas de prata. Bom, pessoal, estamos chegando aí no finalzinho da aula e eu não vou me adiantar no conteúdo porque não vai dar tempo de eu terminar de falar sobre o comércio. Tudo bem? Certo? Eu vou passar para vocês... Nossa, eu quase fui sem pôr o nome do chat. Então, coloca aí para mim, por favor. Eu vou mandar para vocês agora o gabarito daquele questionário, daquele desafio sobre os hebreus, persas e fenícios. Lembra que vocês fizeram? Que a que povo estamos referindo? 1, 2 ou 3? Então, foi de letra A até a letra I. Não, até a letra J, se não me engano. E aí eu vou colocar, por exemplo, 1, 2, desculpa, letra A, 2. Então, você vai olhar lá qual foi a opção que você marcou. Vou colocar para vocês agora, lá no WhatsApp, o gabarito, tá bom? Certinho? Para vocês conferirem o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Certo, turma? Não vou passar tarefa para sexta-feira, tudo bem? E na sexta-feira, aí sim eu passo uma tarefa para vocês, ok? Certinho? Tchau, Bia. Tchau, gente. Tchau, Bia. Beijos, fica com Deus. Morrendo de saudade, Tchau, viu? Bia. Tchau, beijos. Tchau, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus. Um abraço. Espera aí, Bia. Eu mandei meu nome no chat. Tô esperando. Vamos ver se vai dar tempo lá. Não fechei ainda, não. Aí, pronto. Tchau, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Até sexta. Tchau. Tchau.